Dia 3 de março de 2023, o Banco Central do Brasil anunciou para o público que a gente acabou de entrar na fase de testes para o Real Digital, que vai ser uma nova maneira como a moeda do nosso país vai funcionar. Se você quiser entender tudo sobre o que é o Real Digital, quais que são os detalhes dele, o que ele pode mudar na sua vida e como que o Real Digital se relaciona com o mercado de criptomoedas que já existe atualmente, fica comigo nesse vídeo até o final. E se esse conteúdo é útil para você, também não se esquece de já ir deixando o seu like e também se inscrever no canal, porque a gente está sempre trazendo conteúdos diferentes sobre o universo das criptomoedas. Primeiro de tudo, é importante deixar claro que o Real Digital não é uma nova moeda para o Brasil. É diferente de quando a gente teve a criação do Cruzeiro, Cruzado Novo, em que a unidade de conta ia mudando conforme a moeda ia se atualizando. Nesse caso, a moeda em si continua sendo o real que a gente conhece atualmente. A unidade de conta que a gente vai usar no nosso dia a dia não muda. O que muda é a tecnologia por meio do qual o real vai ser implementado, que faz com que ele possa ser chamado de real digital, ao invés do sistema que a gente usa atualmente. Mas para entender como que a tecnologia do real digital pode ser diferente de como as coisas funcionam hoje, é importante entender qual que é o sistema utilizado atualmente. Atualmente, os grandes bancos utilizam um sistema chamado de reservas fracionárias. Isso significa que cada banco aqui no Brasil precisa ter uma parte do seu dinheiro armazenado lá no Banco Central brasileiro. E é essa parte armazenada que vai garantir o lastro para que os bancos consigam emitir crédito para os seus clientes. Só que esse sistema também cria algumas desvantagens e algumas burocracias no meio do processo. Então o Real Digital deve facilitar um pouco isso. Com o Real Digital, o cliente não vai ter uma conta direta lá no Banco Central do Brasil, porém os bancos centrais vão conseguir interagir entre si de uma maneira muito mais fácil. E os clientes vão utilizar o que é chamado de real tokenizado. Ou seja, os grandes bancos utilizam o Real Digital de fato, utilizando as suas contas lá no Banco Central do Brasil, enquanto que as pessoas comuns, como eu e você, vão utilizar o real tokenizado, que é uma versão do Real Digital que vai ser oferecido por esses grandes bancos. Só que agora, esse sistema, por conta da nova plataforma de tecnologias que vai ser implementada, deve acontecer de uma maneira menos burocrática, menos custosa, mais rápida e mais eficiente. Inclusive para alguns serviços financeiros mais complexos que também podem ser criados no futuro, usando essa mesma rede de computadores que também vai ser utilizada para a criação do Real Digital e do Real Tokenizado, que vai ser utilizado pelos usuários. O planejamento é que esses testes iniciais para o Real Digital demorem todo o ano de 2023 e 2024, para que no final de 2024 o Real Digital possa finalmente ser entregue para o grande público. A plataforma que foi escolhida para poder começar essa fase de testes e que provavelmente vai ser a mesma plataforma mantida caso os testes sejam bem-sucedidos é a Hyperledger Bezo, que é uma plataforma para a criação de redes privadas muito parecidas com aquelas blockchains que a gente conhece, como é o caso da rede do Ethereum e da rede do Bitcoin, e é uma plataforma que é compatível com a EVM, ou seja, com o padrão da rede do Ethereum, e é justamente essa compatibilidade que no futuro também pode trazer a possibilidade dessa plataforma do Real Digital também ser utilizada para outras coisas, além de meramente transferências entre pessoas por meio dos bancos e do Banco Central do Brasil. Da mesma forma que o Pix ele foi uma facilitação para transferências simples, essa plataforma pode ser a facilitação para algumas transferências financeiras mais complexas. Por exemplo, a gente poderia tokenizar, além do Real Digital nela, para grande parte da população, títulos de dívida do governo federal brasileiro. Ou seja, você conseguiria transferir títulos do Tesouro de uma pessoa para outra de uma maneira muito mais simples, quase como se a gente estivesse fazendo uma transferência de Pix. Então, além dessa questão de segurança e de eficiência, o que realmente deve mudar para a população comum, já que, como eu disse, as contas da população vão continuar nos grandes bancos e os grandes bancos, esses sim, vão continuar com suas contas lá no Banco Central do Brasil, é que agora a população pode ter acesso
por meio dos bancos a operações que antes só os bancos conseguiam fazer, porque são operações mais complexas e, consequentemente, essa rede em que a população vai usar o real tokenizado deve permitir uma maior inclusão financeira. Por exemplo, poderia ficar muito mais simples para um cidadão usar a poupança que ele tem como garantia para poder tomar um empréstimo de curto prazo e depois pagar esse empréstimo e continuar com a sua poupança sem ter que desfazer ela. Ou seja, a gente consegue usar uma lógica de contratos inteligentes que já é aplicada em outras redes de criptomoedas, como é o caso da própria Ethereum que eu citei aqui. Essa lógica de contratos inteligentes significa que a gente consegue fazer várias operações que são linkadas uma com a outra como se fossem uma operação só. E aí, dessa maneira, igual nesse exemplo da poupança, a gente não precisa ficar desfazendo operações anteriores. Ou seja, enquanto antes você precisaria desfazer a sua poupança para poder pegar esse dinheiro e utilizar, aqui você consegue fazer esse empréstimo de uma maneira muito mais confiável, porque existe uma garantia absoluta nessa operação de que caso você não pague o seu empréstimo, essa poupança seria liquidada automaticamente. E esse tipo de funcionamento já existe hoje na prática em criptomoedas mais convencionais, como é o caso da Aave e da Compound, que reproduzem sistemas de bancos de maneiras descentralizadas e mais automáticas, mais seguras e confiáveis, mais eficientes, dessa maneira como eu descrevi aqui para vocês. Inclusive, essas criptomoedas Aave e Compound são opções de investimento, assim como várias outras opções de investimento que existem no mundo das criptomoedas, e todos os dias a gente envia um e-mail gratuito ensinando as melhores práticas para você conseguir ser um investidor de sucesso nesse mercado. Então, se você quiser receber ele, é só clicar no link aí embaixo para poder se cadastrar no Minuto Cripto. Agora sim, vamos continuar o vídeo. Mas então, o que muda desse sistema que o Banco Central está querendo implementar para as criptomoedas que a gente já conhece, né? Principalmente para aquelas de contratos inteligentes, como é o caso da Ethereum, da Avalanche, da Phantom, da Solana e de várias outras criptos. O principal ponto aqui é que essa rede do Banco Central seria uma rede permissionada e centralizada com um algoritmo de consenso que funcionaria com base na autoridade, enquanto que as redes convencionais de criptomoedas são descentralizadas e com algoritmos de consenso descentralizados. O algoritmo de consenso é a maneira como a gente faz com que os vários computadores que compõem aquela rede concordem com uma única verdade, né? Ou seja, concordem que as operações que estão sendo realizadas lá estão acontecendo da maneira como elas deveriam acontecer. Como no caso do Banco Central seria um algoritmo de consenso baseado na autoridade, significa que só as pessoas que fossem autorizadas pelo Banco Central poderiam exercer a função de validadores dessa rede, enquanto que em uma rede como o Bitcoin ou como o Ethereum, que são criptomoedas que a gente já conhece mais atualmente, qualquer um pode se juntar a essa rede para poder obter recompensas em troca de fazer uma validação. Só que isso também deixa o processo mais caro, justamente por ele ser descentralizado e demandar um custo maior para continuar sendo confiável, mesmo sem ter alguém carimbando quem vai ou não participar dessa rede. Mas no final das contas, acaba que tanto o sistema do Banco Central do Brasil quanto as criptomoedas que já existem hoje vão ter vantagens e desvantagens e vão conseguir atrair tipos diferentes de usuários. O lado bom dessa tecnologia do Banco Central do Brasil é que, como ele provavelmente vai se conectar diretamente com os grandes bancos, isso pode trazer muito mais pessoas para poderem se integrar com esse tipo de tecnologia e também vai funcionar de uma maneira muito mais barata. Já o lado ruim desse tipo de aplicação é que ele vai acabar continuando centralizado nas mãos de alguns poucos entes confiáveis, enquanto que já nessas redes de criptomoedas descentralizadas, esse sistema consegue ficar distribuído de maneira que a gente não precisa confiar em uma única entidade para poder garantir que todas as operações lá estão sendo feitas de maneira confiável. Mas se você quiser saber mais sobre como que esse mercado tradicional e como que o mundo das criptomoedas podem se conectar, eu te recomendo assistir a nossa última live que foi feita falando sobre stablecoins. Elas são criptos que reproduzem o valor do dólar de um jeito parecido com o que o real tokenizado da população vai reproduzir o valor do real digital criado pelo Banco Central, e elas estão gerando várias polêmicas regulatórias lá nos Estados Unidos que podem gerar consequências para os investidores do mundo todo. Então clica aí do lado para poder assistir essa live. E se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever para não perder os próximos conteúdos aqui do canal.